queria fazer também um formato que permitisse que mais organizações experimentassem, entrassem, que tivesse mais chance dos prós se encontrarem, seja entre si, seja em outras organizações. A gente sabia que podia acontecer esse conceito de não organizações formais se formarem, gerarem valor e eventualmente serem adquiridas, logo investidas por uma outra marca, por um outro time. A gente queria ver isso acontecer também. E aconteceu. E aconteceu, muitas vezes. Então, tudo isso fez a gente fazer um formato que, na hora que agora a gente olha para trás, tipo, no último quarto do ano passado, quando a gente começou a conversar com os times e conversar com os managers e coaches e prós, o que você achou do formato? Falei assim, cara, meio caótico. O bagulho foi meio frenético. Então, assim, tem muita interrupção, o time não consegue ter muito prazo, porque daqui a 2 semanas ele pode cair. E aí o Pro não quer apostar num time que pode estar subindo porque basta uma escorregada que ele cai. Volta do Master, começa tudo de novo. Muito Master. Então, vimos que tinha muito dinamismo, que não... um excesso de dinamismo e tudo que trazia volatilidade, trazia insegurança. Então, esse ano a gente vai para um formato mais menos nervoso, onde a gente tem o Qualifier, a gente já, na mesma coisa do Wild Rift, os melhores desempenhos de 2021 foram convidados para estar em 2022 para mostrar onde está a barra. Ou seja, já não é tão experimental de vamos experimentar e vai, agora nosso nível vai aqui. Mas tivemos um Qualifier que dá esse espaço para as novidades. E tivemos também essa coisa que a gente não teve no Wild Rift, que é os convidados para entrarem no Close Qualifier. Que qual é o sentido disso? A gente quer fazer o Open Qualifier, acho que teve muita organização e a gente está vendo vários nomes óbvios que observaram em 21 e que quiseram entrar no Valorant em 22. Então tem que ter um caminho puramente aberto. Mas a gente reconhece que algumas organizações, alguns times investiram com a gente em 21, né? Vai que dá uma merda louca e não dá certo, né? Sim. Então, assim, cara, teve os outros times que não estão entre os top 6 em ponto de circuito, que é performance, mas que investiram com a gente e ganharam pontos de circuito. Acreditaram. Acreditaram e foram relevantes, porque ganharam pontos de circuito. Então a gente convidou para um Closed Qualifier e convidou também algumas orgs, no caso 2, que também tem um histórico já com o Valorant, porém em outras regiões. E organizações que escolheram o Brasil para ser a sua casa. O que pra gente também é muito foda, porque mostra que organizações que estão em NA, em EU, confiam no sucesso da gente, confiam na bala brasileira, porque os jogadores prós deles são bons, e confiam que o fã vai recebê-los bem. Então, no caso da NiP, já tem um histórico super incrível com o Rainbow Six. Estava jogando no Valorant EU, no VCTU. Escolheu o Brasil. E a MBR, junto com o Immortals, estava no GNA. E a MBR também é uma tremenda equipe. Então, terem escolhido a gente também é um prazer enorme. Então, na linha do... parceiros que estão com a cena do Valorant desde o começo, fizemos no Close do Qualifier, mas ainda vai ter que dar umas balas aí para conseguir entrar. Então, essa foi a diferença que a gente teve, porque mais parceiros, como a cena foi mais longa do que o Wild Rift, estiveram com a gente, investiram com a gente. Então, eu falei assim, cara, vamos fazer no Close do Qualifier. Ainda é performance, mas tem um reconhecimento aqui. Só uma dúvida, que não tem isso no regulamento, mas eu acredito que é o que você me entendeu. Tanto no Wild Rift quanto no Valorant, sei lá, vai rolar esse primeiro split. Tem a previsão dos 4 piores serem baixados, vir o outro Qualify? Como é que é o esquema? Cara, Isso não tá no regulamento. Eu li ele da página 1 até a página 52, então não tem isso. Subentendeu, né? Eu acho que, assim, eu não sei se eu vou dar spoilers ou se tá em algum outro lugar, mas agora na minha cabeça tá. Que é o seguinte, a nossa ideia no Valorant é que entre a etapa 1 e a etapa 2, a gente também não faça uma coisa tão loteria no processo de qualifier para a etapa seguinte. Ou seja, a mesma lógica da gente construir por performance, mais performance e menos sorte possível, quem vai estar jogando, acontece. Então, a lógica que a gente vai fazer entre a etapa 1 e a etapa 2, ela tem um pedaço de promotion relegation, mas ela é uma disputa mais acirrada, ou seja, não é só uma partida. Então, existe uma possibilidade, existe uma chance de quem está no fundo da tabela não estar na próxima etapa, porque tem um qualifier ali no meio,
mas ele é uma estrutura de brackets mais complexa. Ou seja, quem estiver subindo realmente tem que se provar, e quem já conquistou o espaço está lá tem um caminho mais complexo para cair. Os dois, só pro Valorant ou pro Wild Rift também? Cara, a intenção que a gente tem pro Wild Rift também é garantir estabilidade na liga. Porém, com uma porta qualifier abertos justos para que novos talentos surjam. Então, o mecanismo que a gente vai ter sempre vai caminhar para uma coisa menos loteria e mais performance. Interessante. Isso é bom. Isso é muito legal. Isso não estava previsto em lugar nenhum. E tá vendo? Você que tá assistindo aí em casa, Exclusivas, dá like, várias exclusivas. Eu espero não ter dado spoiler, teria várias pessoas pra fazer, mas eu acho que estava no artigo em algum lugar. Várias exclusivas aqui. Eu sou muito maluco com esse negócio de artigo. Eu leio tudo. E eu não achei isso em lugar nenhum. Mas a lógica dessa virada de quem tá... Assim, haverá qualifiers porque tem, de novo, jogadores bons e organizações vindo. Mas a gente quer fazer com que essa liga, com que os times que estão tenham cada vez mais uma experiência que valha investir em performance, porque a loteria vai atrasar a gente. Entendi. Então, mas assim, a performance será reconhecida e vai dar espaço, vai dar vaga. Uma pergunta dupla, uma coisa que você falou foi que tá chegando muitos times estrangeiros no Valorant. Né, a gente tem Ninjas em Pijamas, a gente tem a Liquid, né, tem times interessados em vir para o Brasil, abraçar o Brasil como sua região nova agora para o seu time. Primeiro, como está sendo lidar, porque assim, uma coisa são as orgs brasileiras e outra coisa são essas orgs gigantescas que têm história de títulos, de dinheiro, de grandeza, de multi... Como está sendo lidar com essas empresas que são times lá fora, aqui no Brasil? E por que você acha que isso só está acontecendo no Valorant? Por que não tem esse interesse, por exemplo, no CBLOL, sabe? De um time comprar uma vaga, Mas lógico que, né, tipo, ele não vai... Ele tem uma regra que não pode ter dois times no mesmo jogo, né? Então, a Liquid não pode ter um time de LoL no NA e um time de LoL aqui. Mas algum time pode abandonar a liga e vir pra cá. Por que você acha que não tem esse interesse e como está sendo lidar com esses times que não são originalmente brasileiros? Tá, deixa eu começar pela segunda pergunta, que eu acho que ela é até mais interessante. Porque assim, cara, tá sendo interessante lidar com esses times, mas eu vou te falar uma coisa. Lidar com os times brasileiros de Valorant não é mais verde, mais crudo que os internacionais. As organizações que estão entrando no Valorant são bastante... as conversas são bastante interessantes, bastante boas. Então, estamos encontrando rapidamente um grupo de times que tem visão, que tem investimento e tudo, como nos outros. Então, eu acho que o cenário de FPS, como já teve várias execuções, todas as organizações foram calejando. E numa conversa que eu quero crer que é mais positiva, que eu dou mais segurança, mais longo prazo, isso vem muito, muito positivo. Então, assim, estou tendo uma experiência muito positiva com os times brasileiros. Legal. No Valorant, sim. Mas assim, a conversa quando a gente conversa com uma organização internacional, ela também é muito interessante, mas por um outro motivo. Porque por causa da relevância do Brasil no FPS, todas as organizações internacionais conhecem o FPS brasileiro, conhecem a comunidade e conhecem o mercado. O que a gente precisa fazer é conhecer a estratégia da Riot e o que a gente pode oferecer. Entendi. Mas assim, são conversas interessantes porque elas não são experimentais. Então, por exemplo, a NiP tem um time de Rainbow Six. Né? Então, campeão outras, do mundo, inclusive, atual. Exatamente. Então, quem não tem já ouviu falar, já encarou algum time brasileiro em alguma ronda de FPS. Então, elas vêm com mais conhecimento. Elas vêm com, inclusive, os conhecimentos dos problemas do Brasil, para abrir uma empresa, para tudo mais. Então, é uma conversa muito legal, porque é uma conversa que ela também já está acelerada. Ela tem um encanto que é muito legal, e a gente também tem que mostrar e gerar um encanto pelo Valorant para ser escolhido. Mas ela é muito prática, cara. Ela é muito prática, porque são organizações que já conhecem o mercado, ou porque já trabalharam com o jogador brasileiro, ou porque já estiveram aqui em alguma outra execução, ou porque já estudaram. Então, no FPS, a gente está mais no mapa dos caras mesmo.